Olá a todos, estamos aqui reunidos novamente para uma nova reflexão. Trago hoje o tema O Verdadeiro Espírita, mas antes de desenvolvermos esse tema, vamos fazer a nossa oração inicial. E para isso, eu convido a todos a fecharem seus olhinhos, a terem uma profunda respiração, buscando a sintonia com nosso Pai Maior, a sintonia com espíritos de luz, com espíritos benfeitores, com o nosso Mestre Jesus. E pedimos que tenhamos hoje uma boa assimilação para colocar em prática todos esses ensinamentos que aqui veremos. Nos abençoe, Pai, que assim seja. Bom, como disse, o tema é o verdadeiro espírita. E para a gente começar, a gente não pode fugir de abordar o tema sobre uma religião, sobre a necessidade da religião, né? Nos encontramos num mundo onde sentimos a necessidade de amparo. O futuro se apresenta desconhecido e por isso mesmo incerto. Nem tudo corre segundo a nossa vontade. E com isso, percebemos que somos frágeis, que somos pequeninos. Daí nasce em nós a ideia religiosa. A religião, então, nos ampara, nos protege, nos refugia, nos consola. A religião, ela atua essencialmente sobre os sentimentos. E é para desenvolvê-lo que necessitamos da religião. E quando aprendemos a sentir, traçamos regras de conduta, tipo assim, respeitar o próximo para sermos por eles respeitados. Também passamos a sentir que o nosso caráter enobrece, que descobrimos as leis morais que regem a nossa consciência. Também sentimos que apuramos o nosso senso de responsabilidade, que nos indica o caminho do dever. E essa é a obra da religião, sem a qual a consciência humana não conseguiria, não teria meios para aprimorar-se moralmente. E a religião espírita? A religião espírita, ela não é apenas uma religião no sentido comum do termo. É uma religião enriquecida pela ciência, pela filosofia e tornando assim a trilogia religião, ciência e filosofia. Trilogia esta que explica tudo o que provém das mãos de Deus, das mãos do nosso Criador. Com a ciência, procuramos, com a filosofia, pensamos e com a religião, sentimos. Aí a gente percebe que, com a ciência e com a filosofia, crescemos intelectualmente e com a religião, crescemos moralmente. A religião espírita, ela inicia um movimento espiritual que visa despertar no homem a certeza da imortalidade da alma. Também visa libertar a consciência humana, revelar a evolução permanente que todos estão submetidos. Ainda a explicar com racionalmente, o Evangelho de Jesus. O Evangelho modela-nos o caráter,
disciplinando nossos sentimentos. Com o Espiritismo, percebemos e conhecemos o caminho percorrido e o ainda a percorrer em nossa marcha evolutiva. E para isso, nós precisamos ter algo muito importante dentro dessa nossa caminhada, que é a tolerância religiosa. A mania que temos de nos julgarmos donos da verdade torna-se pior no campo evolutivo, no campo da religião, né? É desconcertante e até impróprio quando alguém diz a quem tem a crença diferente da sua: um dia ele vai abrir os olhos, ou então vai chegar o seu momento. Coitadinho, ainda não evoluiu, mas daqui a pouco vai pensar como eu. Nada assim. Cada um na sua. Existem muitos meios para se chegar a Deus. E não é. A nossa crença é melhor para nós, mas não obrigatoriamente para o outro. E mesmo que tenha sido o Espiritismo, a religião que preencheu a nossa vida, que nos deu a possibilidade de olhar as coisas com mais amor, que nele vejamos o caminho da verdade, onde encontramos vontade de avançar, pesquisando, agindo, amadurecendo, não temos o direito de nos julgar melhores, tampouco forçá-los a professar a nossa fé. O bom senso, utilizado pelo nosso codificador, deve ser usado sempre em nossa vida, sempre. Espíritos benfeitores asseguraram a Kardec que toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. E a gente tem assim também, achamos importante, nós termos um discernimento entre o que é espiritualismo e o que é espiritismo, né? Espiritualismo, meus queridos, é o oposto do materialismo. Isto é espiritualismo. O espiritualista, ele crê haver em si outra coisa além da matéria, mas não na existência dos espíritos ou nas suas comunicações com o mundo visível. Já o espiritismo, ele crê na existência dos espíritos e nas suas comunicações com o mundo visível. A doutrina espírita é espiritismo, é Kardec. Quantas vezes não acontece de chegar alguém nas nossas casas e perguntar assim: aqui é um centro espírita, né? É kardecista? Então, meus queridos, todo centro espírita é kardecista, porque é a doutrina dos espíritos codificada por Allan Kardec. E o adepto do espiritismo, ele pode ser chamado como espírita ou espiritista. Toda essa explicação está na introdução do nosso livro dos Espíritos, né? Está lá bem claro, bem explicadinho. E ainda uma outra informação muito interessante é que existem categorias de espíritos, categorias de espíritas, melhor dizendo. Existem os espíritas sem o saberem, espíritas experimentais, espíritas imperfeitos ou exaltados e também espíritas cristãos. Vamos lá, os espíritas sem o saberem são aqueles que, sem conhecerem a doutrina espírita, têm um sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. Então são os poetas, são os oradores, são os filósofos antigos ou modernos, né? Esses são os espíritas sem o saberem,
E os espíritas experimentais? Estes creem pura e simplesmente nas manifestações. O espiritismo, para eles, é uma ciência de observação, é uma série de fatos curiosos. E agora vem os espíritas imperfeitos. Creio que aqui a gente conhece bem, né? Os espíritas imperfeitos compreendem a parte filosófica, admiram a parte moral que dele decorre, mas não a praticam, não mudam seus hábitos, não se privariam de um só prazer. A caridade cristã é somente uma bela máxima. Os espíritos imperfeitos. E os espíritas exaltados? A gente sabe que todo exagero é nocivo em tudo. E no espiritismo dá uma confiança cega, uma confiança ingênua das coisas do mundo invisível. Leva a aceitar fácil, sem controle, o que a reflexão e o exame demonstrariam a impossibilidade. Esses são os exaltados. Esta categoria, esta espécie de adeptos, é mais nociva que útil à causa do espiritismo. São enganados facilmente. Facilmente. E agora, os espíritas cristãos. Espíritas cristãos são os verdadeiros espíritas. Eles não se contentam em admirar a moral espírita, mas a aceitam e a praticam. Estão convencidos que a existência terrestre é uma prova passageira, apenas um trecho da vida espiritual. Isso por sermos espíritos imortais, né? Sabemos disso muito bem. Então, os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos esforçam-se por fazer o bem, por reprimir as más tendências, sendo menos egoístas, sendo menos orgulhosos e mais dóceis, mais humildes, mais pacientes, benevolentes, caridosos para com o próximo. Sendo para o espírita verdadeiro, né, a caridade em todas as coisas é a regra de sua conduta. É o primeiro dever do verdadeiro espírita, a caridade. O verdadeiro espírita não deixará jamais o bem por fazer, corações a aliviar, consolações a dar, desesperos a acalmar, reformas morais a operar. Aí está a sua missão e também a sua verdadeira satisfação. O espírita consciente, ou verdadeiro, vai se distinguir pela sua sinceridade, pelo esforço permanente em acertar os próprios passos. Também pelos exemplos oferecidos em suas atitudes, pelo trabalho útil, né, a si mesmo e aos seus semelhantes, ao cumprimento dos seus deveres e das suas obrigações. Mais ainda, pela solidariedade, pela tolerância diante das pessoas. Essa tolerância não quer dizer, não significa uma concordância com os erros e com os males praticados por outrem. Na vida social, não recorre à ostentação. O verdadeiro espírita não deixa de ser o cidadão e o homem de bem. É evidente que o adepto não deve esperar uma transformação instantânea da sua individualidade. Isso ao simples contato com princípios que adotou. Muitos obstáculos terá que vencer para dominar o orgulho que sabemos
é a chaga da humanidade, né? O que distingue o verdadeiro espírita é o esforço continuado para dominar as suas paixões inferiores e tornar-se melhor. E aqui tem uma frase de Chico maravilhosa que diz assim: o espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que já é. A meta é ser melhor que ontem, não melhor que ninguém. Então essa é a grande meta do espírita, né? A busca da sua perfeição moral e espiritual, certo? Então essa sua transformação moral é obra de todos os dias, é obra de todas as horas. E para isso, lá na questão 904 do Livro dos Espíritos, tem um chamamento para que a gente tenha coerência. Coerência. E lá, nessa mesma questão 904, tem uma frase linda que diz assim: apoie o que disser nos exemplos que dê. Perfeito, né? Emmanuel ainda diz assim: as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E Jesus exemplificou o que professava, oferecendo-nos desta forma um modus vivendi ideal, coerente para a vida em relação. Então, reconhecer publicamente, confessar, adotar, abraçar, enfim, professar uma doutrina não é fácil, é difícil, né? É difícil, mas mais difícil ainda é praticá-la em verdade e em espírito. Somos espíritas, queridos, porque temos a certeza da existência de Deus, da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade das existências, como também da pluralidade dos mundos. No entanto, o que realmente diploma a nossa condição de espíritas cristãos, isto é, verdadeiros espíritas, é a prática da verdadeira caridade, apregoada e exemplificada até a morte por Jesus. Quando a doutrina espírita deixar de ser apenas um feixe de enunciados professados e passar a ser um conjunto de ensinamentos praticados, aí sim poderemos, de cabeça erguida, sem receio algum, intitular-nos espíritas cristãos ou verdadeiros espíritas. Essa era a nossa mensagem para a nossa reflexão. É fim de ano, estamos sempre tentando fazer planejamentos, né, para o próximo ano, e que a gente possa então fazer essa reflexão e fazer essa transformação tão pedida, tão solicitada pelo nosso Mestre Jesus, certo? Então, para encerrar, eu vou ler aqui uma oração que chama renovação. Fala assim: dai-nos, Pai, a iluminação para não nos perdermos nos caminhos da vida, a inteligência para sempre sabermos separar o bem do mal, a humildade para aceitarmos nossos defeitos e fraquezas, o entendimento para corrigirmos nossos erros, a força para continuarmos caminhando. Dai-nos a pureza do coração das crianças para amarmos os nossos semelhantes. Enfim, Pai, dai-nos a coragem para que a cada dia a renovação se faça em nosso espírito, para sermos um pouco mais merecedores de vossa bondade, justiça e amor. Que assim seja. Deus nos abençoe a todos.